nós estamos virando um ciclo. Em toda virada de ciclo, Deus tem um quê com cada um de nós. Então, não faz de qualquer jeito, não bota qualquer coisa, não. Entenda, você que está visitando a gente, ofertar em Deus não é ofertar a sua maior nota ou a sua menor nota. É ofertar exatamente o que Ele pediu para você. Porque o que Ele pediu é o maior. O que Ele não pediu pode ser o menor, mesmo que seja sua maior nota. Em nome de Jesus. Tem alguém que vai dizimar essa noite? Levanta a mão, você que vai dizimar. Você que vai dizimar, vem aqui na frente que eu quero receber. Sei que precisa passar o cartão. Everton está aqui à minha esquerda aqui. Sei que precisa passar a oferta especial em nome de Jesus. Amor? Pastora Juliana, vem para cá. Em nome de Jesus. Pessoal da internet, a mesma coisa? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te prospere em nome de Jesus. Ela já acostuma com essa vida. Fica logo aqui parado, vai. Prospere em nome de Jesus. Prospere em nome de Jesus. Deixa eu abençoe, te prospere em nome de Jesus. Amém. Muito brilho. Mais alguém vai dizimar? Levanta o seu envelope de oferta, em nome de Jesus, que eu quero orar. Ó Deus, no nome de Jesus, muito obrigado por cada dizimista, cada ofertante, cada primiciante. Ó Deus, no nome de Jesus, que com essa virada de ciclo seja um tempo sobrenatural sobre a vida de cada um. Eu declaro que todos aqueles que trabalham com vendas vão vender como nunca sonharam na vida. Eu declaro que todos aqueles que têm suas empresas vão começar a fazer o melhor ano da vida deles em um único mês de vendas. Ó Deus, eu declaro que, em nome de Jesus, todos aqueles, Deus, que têm seus empregos, começam a receber oportunidades novas, prosperar neles. Todo aquele que está desempregado, que só venha levar seus filhos além, venha abrir oportunidades de emprego. Ó Deus, traz um tempo novo sobre seus filhos, sobre suas casas, sobre seus sonhos, sobre suas perspectivas de vida. Ó Deus, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante, cada primiciante, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, traz aqui no gasofilaço para a gente, fazer um favor. Essa câmera está muito baixa. Oi? Eu vou pegar, amorzinho, só um minutinho. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Vocês estão animados? Vocês não me convenceram, gente. Viu? Ela está animada. Glória a Deus. Você que está assistindo de casa, boa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos ministrar hoje, né, conforme eu falei semana passada, sobre os ciclos de Deus, amém? Vocês precisam estar bem espirituais. Estão espirituais hoje? Meia dúzia está espiritual, meia dúzia está no aleluia, meia dúzia está na carne. Falando meio barra assim, mais ou menos. Mas você precisa estar bem espiritual, porque é uma palavra, né, que vai revelar a respeito do tempo de Deus, né? Os ciclos de Deus falam a respeito do tempo de Deus,
como ele opera através dos ciclos, né? Ciclos ou fases ou períodos, né? São sinônimos a palavra ciclo, quer dizer fases ou períodos que Deus trabalha. E precisa ter um discernimento do Espírito para que Deus possa ministrar com cada um de vocês, principalmente para que a palavra entre na ministração final, que o povo de casa não vai ver, mas vocês vão vivenciar na pele, igual o Monange, sentir na pele a emoção. Então, vocês fiquem bem animados. A parte boa dos ciclos é a ministração, né, galera? A parte boa é a ministração. Essa é a parte legal. Mas é necessário que a palavra venha para que haja entendimento, amém? Para que a gente não seja uma igreja que perece por falta de conhecimento. Então, Deus nos levou a ministrar essa palavra, não estava no script ministrar essa palavra. Geralmente eu ministro ela para a liderança da igreja, uma vez por ano. E porque é uma palavra de muita responsabilidade. A partir do momento que você tem conhecimento da palavra, né, nós nos portamos como responsáveis em praticá-la, porque o Senhor não lança pérola aos porcos, amém? Então, bem-aventurados é aqueles que conseguem ouvir e discernir a palavra do Senhor e praticá-la. Então, a gente, quando escuta algo de Deus, né, e tem um desvelar da sua palavra, é dado à igreja a responsabilidade de praticá-la e vivê-la. Então, acho que é por isso que Deus quer que saísse da liderança e fosse para toda a igreja, para que ele possa mover no seu tempo e a igreja depois não fale que não tinha conhecimento acerca daquilo que Deus vai fazer. Amém? E porque ele me falou para ministrar somente num domingo, geralmente leva 7 dias para ministrar essa palavra, porque são 7 ciclos, 7 dias ministrando, né? Cada dia um ciclo. Mas como não pode, né, furar o ciclo, não pode faltar, senão você não pode mais participar. E muita gente que participou do ciclo e furou o ciclo e não veio mais, teve umas, né? Teve umas coisas assim que aconteceram assim com as pessoas que não participam mais do ciclo. Então, Deus falou assim, para eles não fugirem, né? Não tem para onde correr. Vai ser ministrado hoje os 7 de uma vez só. Para vocês não fugirem, não correrem, né? Não faltar, não dar desculpa. Então, vai ser ministrado tanto a palavra como a ministração de cada ciclo vai ser ministrada hoje também, dos 7 ciclos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, vamos falar a respeito dos ciclos de Deus hoje, dentro do tempo de Deus, dentro do propósito de Deus para a nossa vida, amém? Então, quando Deus nos leva a entender sobre os seus ciclos, sobre o seu tempo, sobre a sua eternidade, Ele está mostrando para nós aquilo que é de real importância para Ele, né? Porque a gente sabe e entende que o tempo foi dado para os homens, né? Lá em Gênesis, quando Deus criou, né, o separar do dia e da noite, das estações, para que o homem pudesse contar os dias e o tempo, mas Deus trabalha dentro da eternidade. Amém? Isso tudo que nós vivemos aqui é temporário, perecível. Amém? O que importa para Deus é aquilo que nós estamos ajuntando para viver com Ele na eternidade. Amém? Então, por isso que a palavra vai dizer lá em Mateus 6, versículo, deixa eu achar aqui, que eu separei. Mateus 6,19 vai falar: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está falando a respeito de ajuntar tesouros nessa terra, sobre o dinheiro, sobre o ouro e a prata. Deus é dono de todo o ouro e a prata, por isso que ele não se prende, não se importa. E ele fala que quando o homem ele é preso ao dinheiro, ele não serve a ele, mas serve a Mamon, porque ele é dono de tudo. E ele fala que nós temos que ajuntar não tesouros nessa terra, porque é perecível. Por isso que ele fala a respeito da traça e da ferrugem, que consomem aquilo que é perecível, porque o ladrão pode roubar, mas
a igreja de Cristo precisa entender que ela precisa juntar os tesouros no céu, precisa juntar o tesouro aonde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e nem o ladrão pode minar aquilo que é estabelecido diante de Deus, amém? Então a igreja e a obra de Cristo, apesar de nós estamos, exercendo o nosso chamado na terra, nós não somos chamados para construir tesouros nessa terra, mas para construir um galardão e um tesouro que está no céu, na eternidade de Deus, amém? Então, tudo aquilo que o homem se prende em seus olhos nessa terra será consumido e deixado aqui, amém? Então, a igreja precisa entender que o que importa para Deus é aquilo que nós construímos e edificamos, e que Deus entende que importa para Ele, que Ele chama de tesouro, que é dentro dele, dentro da sua eternidade, dentro daquilo que Ele estabeleceu como um propósito, amém? A palavra vai dizer que essa terra que nós vivemos, ela precisará ser passada pelo fogo, amém? Por quê? Porque ela está contaminada por conta do pecado, por conta do pecado de Adão, Deus amaldiçoou a terra. Então, essa terra que nós vivemos, ela está amaldiçoada, ela está remida, mas ela não tem como Deus usar essa terra para construir, estabelecer a sua eternidade. Então, ele vai passá-la pelo fogo, assim como refina o ouro e a prata, ele vai refinar a terra, tirar todas as impurezas, para que venha a sua eternidade e a sua tão esperada Nova Jerusalém, amém? Então, o crente, a igreja precisa entender o que precisa ansiar no nosso coração. O maior tesouro que a gente tem que ajuntar dentro de nós é o conhecimento de Cristo, e Cristo formado em nós, porque é isso que importa para Deus. Tudo aquilo que a igreja tenta formar e construir, edificar fora de Cristo, fora daquilo que Deus considera como um tesouro eterno, é considerado lixo e é consumido pela traça e é corruptível aos olhos de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, Deus está fazendo conhecer a sua igreja, os seus ciclos, amém? Para que o homem opere na terra, mas não com a visão de construir coisas na terra, mas de construir coisas para Deus, para a sua eternidade. Não ache que Deus te dá ferramentas para que você possa somente usufruir e desfrutar nessa terra diante dos olhos dos homens, amém? Tudo aquilo que nós construímos, mediante aquilo que Deus nos dá, é para construir para Ele e para que dure as nossas obras para a eternidade. Então, vamos falar sobre os ciclos de Deus, aquilo que Deus estabelece como propósito dentro do seu tempo, do seu período, da sua fase. Então, existem tempos e ciclos de Deus que se fecham a cada 7 dias, 7 meses, 7 anos ou 7 milênios. Amém? É um ciclo de 1 a 7. Pronto. Vai girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai fechando o ciclo de Deus dessa forma, Então, os ciclos de Deus operam em dias, em meses, em anos e em milênios, como a gente pode ver, desde a criação até a volta de Cristo e o estabelecer do seu reino, vai fechar 7 períodos, 7 milênios, que é a volta de Cristo para o estabelecer do seu reino, que é o último período onde Deus vai descansar, onde nós vamos governar com Cristo, que é o grande descanso de Deus, onde Cristo governa todas as coisas. Pastora, mas o que significa essa questão de ser 7? Por que o número 7? Porque o número 7, como a gente já estudou várias vezes, quem participa das aulas de Apocalipse, o número 7 simboliza a perfeição, o número 7 simboliza a completude do mover de Deus sobre a terra para o homem. 6 dias, no 6º dia ele cria o homem, diz que é muito bom, e no 7º dia ele descansa, que é a condução da criação ao descanso do Senhor. Por isso que ele criou tudo em 6 dias, no 7º dia ele conduziu a sua criação ao seu descanso. Amém? Então, fechando um ciclo de 7 dias, que a gente entende que não foram, 7 dias no tempo, e teve brechas nesse tempo de períodos que foram acontecendo, de anos e milhões de anos entre um e outro, mas ele simboliza a completude da sua obra sobre a terra em 7 dias, amém? Trazendo toda a criação ao seu descanso, por isso que ele diz lá em Gênesis 2, que a gente vai falar disso no final do ciclo,
em Gênesis 2:2, que Deus, né, descansou de toda a obra que ele fez. Vocês entenderam até agora? Diga amém. Então, o número 7 aparece na Bíblia diversas vezes, né? Vai aparecer na criação, aparece quando Deus fala a respeito do perdão, dos 70 vezes 7, aparece quando Deus vai falar a respeito das 70 semanas de Daniel, para completar todo o propósito que Deus tinha para o povo judeu, vai falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, fala sobre o que? As 7 taças da ira de Deus, vai falar sobre os 7 flagelos, vai falar sobre as 7 trombetas, vai falar sobre os 7 selos, porque o número 7 representa o que? A completude, a plenitude da obra de Deus sobre a terra. Então isso ficou super entendido, glória a Deus, eu vejo no olhar de vocês que está super entendido tudo isso, essa questão do número 7. Então, glória a Deus, aleluia. Né? Então, o que acontece? Como Deus trabalha com os ciclos? Deus ele vai trabalhando nesses ciclos, nesses períodos, né, de 7 anos, vamos chamar assim. Eu vou chamar de 7 anos, mas vocês já entenderam que funciona em 7 dias, 7 meses, né? E eu vou chamar de 7 anos para ficar mais fácil, né? Então, o que acontece, pastora? Se passa os 7 dias, né, os 7 anos dos ciclos, nós cumprimos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né, o sexto, o sétimo ciclo, e nada acontece, nada mudou. Eu passei pelo primeiro, passei pelo segundo, e não vi nada mudando, nada fluindo. Quer dizer o quê? Quer dizer que se nada acontecer, se nada fluir, quando você passa pelos ciclos de Deus, quer dizer que alguma coisa precisa ser mudado. Alguma coisa não está de acordo com aquilo que Deus quer, alguma coisa não está alinhada aquilo que Deus quer, o seu propósito, alguma coisa faltou, algum entendimento, algum esclarecimento, alguma revelação faltou a respeito de algum período, de algum ciclo que não ficou bem definido, então é necessário que você repita tudo de novo, né? Comece de novo do início, para que você possa, assim, tracejar diante desse propósito de Deus e nesse fluir do propósito de Deus, amém? Então, os ciclos de Deus é um chamado para o despertar da igreja para aquilo que nós chamamos de tempo e que Deus chama de eternidade. Tá? Então a igreja precisa destravar, a igreja precisa romper, a igreja precisa conhecer e ter entendimento desse fluir e do operar de Deus e do seu Espírito acerca das coisas que Ele tem para revelar para nós, amém? A palavra vai dizer lá em Eclesiastes 3, versículo 1, assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Então a própria palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado, há um ciclo, uma fase, um período determinado, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Então há um tempo determinado, há um ciclo, há uma fase, um período para que tudo aquilo venha se cumprir no tempo certo, naquilo que Deus chama do tempo de Deus. Na hora certa vai se cumprir, vai se concretizar, não tem como, né? O homem tardar, né, aquilo que Deus quer fazer por conta da sua soberania. E a palavra vai dizer lá em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, pastora, como é que eu entendo se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? E a palavra em Eclesiastes 3 vai falar que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Como que eu alinho Cristo a esse tempo? Cristo, ele realmente não muda, ele é imutável, né? Cristo, ele tem, assim como os princípios, Deus usou como fundamento de toda a sua criação, né? Cristo como fundamento de todas as coisas, ele não muda, mas o impacto de Cristo no tempo mudou todas as coisas. Vocês já alcançaram? Cristo é eterno, gerado, né, lá junto com Deus. Ele veio à Terra, apesar dele ser o fundamento de toda a criação, que a palavra diz que ele é o fundamento de toda a criação, pela palavra Cristo, todas as coisas foram formadas da palavra Cristo, tudo aquilo que era Alô? Tudo aquilo que era invisível. Hello. Tudo aquilo que era invisível se tornou visível, amém? Porque Cristo é o fundamento de tudo aquilo que Deus estabelece, tudo está sustentado em Cristo, por Cristo, e nele é edificado, amém, igreja? Então, como é que a gente alinha a questão do tempo? Mas quando, né,
Cristo eterno, né? Cristo Deus, Cristo vem à Terra, ele cria um impacto no tempo, amém? Porque o mundo girava de uma forma e quando Cristo vem à Terra, ele criou o quê? Um impacto no tempo e nas estações distintas, mudando todo o ciclo de vida do homem, que agora precisa recebê-lo, passar pela cruz, morrer e ressuscitar para viver uma nova vida, amém? Então aquilo que é eterno foi introduzido no tempo e criou uma reverberação de operações, de manifestações distintas para cada ciclo, para que Cristo em nós fizesse o quê? Uma transformação do homem, amém? Por isso que a palavra diz que, em Romanos 12, que nós temos que transformar a nossa mente. Só renovamos a nossa mente através de Cristo, porque Cristo eterno veio, faz morada em nós, e esse tempo eterno cria um impacto, uma reverberação, uma repercussão dentro de nós, que vai nos modificar por etapas, vamos botar assim, por ciclos, por períodos, para que a gente seja transformado à sua imagem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Estou sentindo. No meu espírito. Está tudo indo. Glória a Deus. Então entenderam sobre os 7, entenderam sobre, né, Cristo eterno em nós, glória a Deus, sendo, né, estabelecido no tempo que Deus criou para o homem, para que todo o seu propósito seja cumprido, glória a Deus. E o que significa a palavra ciclos? A palavra ciclos, como eu falei, ela tem como sinônimo, né, a palavra fase, período, tempo. Então eu vou estar sempre usando esses termos, tá? Fase, período, tempo, ciclo, porque são sinônimos. Amém? Sinônimos, todo mundo? Aulas de português, sinônimos. Né? Então, mas a palavra ciclo no original, no grego, ela significa círculo, né? Ciclo significa círculo ou uma roda, né? Então é uma curvatura que não tem, né? É um ciclo porque não tem início nem não tem fim, né? É igual uma reta que tem um ponto de início e um fim. Então o círculo é algo que não. Calma aí, deixa eu pegar aqui o bagulho aqui. Tipo esse anel, né? Igual uma aliança, amém? Não tem início, não tem fim, todo fechadinho, né? E o ciclo de Deus, como é que funciona o ciclo de Deus? É a eternidade passada, onde tudo foi gerado em Deus, entrando no tempo, para que o homem e toda a criação fosse estabelecida, até que o homem volte a seu ponto de origem, que é a eternidade futura. É onde nós vamos viver, amém? Por isso que Deus gira em ciclos, para que a gente possa operar. Quando saímos, desde que Deus nos gerou da eternidade passada, quando fomos introduzidos no tempo com toda a criação, para que a gente retorne ao nosso lugar de origem, que é a vida eterna com Deus. Glória a Deus, gostaram, né? Vou botar aqui meu anel de volta, então perco. Então, por isso que Deus trabalha em ciclos para fazer com que o homem, a criação, fosse retomada a esse descanso eterno, né? Onde nós vamos viver em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês também estejam lá comigo. Assim esperamos. Então, o que significa a palavra ciclo no dicionário? Ela tem várias definições, mas tem uma que me agradou e condiz muito com aquilo que nós vamos estudar, né? Que significa o conjunto de fatos e ações, obras que se sucedem no tempo e evoluem, marcando uma diferença entre o estágio inicial e o estágio conclusivo das coisas. Então, o ciclo é o quê? Um conjunto de fatos e ações, como vocês vão ver, que cada ciclo tem uma ação, cada ciclo vai pedir de nós alguma coisa. E elas ocorrem no tempo, que a gente já falou, 7 dias, 7 meses, 7 anos. E evoluem, marcando. Você vai ver que é evolutivo, amém? Uma coisa, para você romper de um ciclo para o outro, você tem que passar por todas as etapas, né? Marcando uma diferença entre o estágio inicial, é onde você começa no primeiro ciclo, e o estágio conclusivo, que é quando você termina e fecha o ciclo de 7 no 7º ciclo, amém? Então, essa é a questão que Deus vai trabalhar de nós dentro dos ciclos. Então, quem entendeu, diga amém. Vamos começar no ciclo 1, no ano 1, primeiro ano. Vamos falar do primeiro ano, e o primeiro ano fala sobre aprender. Aprender é o primeiro ciclo, né? Primeira fase, né, dos 7 ciclos. Eu vou chamar de primeiro ano.
Então, esse primeiro ano, aprender. Aprender o quê, pastor? Aprender o novo de Deus. É aprender o novo de Deus, aprender de Deus, não é aprender, né, com o mundo, com seu vizinho, com seu tio, com a vida, com os tapas que tu leva, é aprender de Deus. Amém? Estamos falando de algo de Deus, da construção de Deus, da eternidade de Deus em nós. Amém? Então, tudo está voltado para Deus, para Cristo e para a formação dele em nós. Então, é aprender do novo de Deus para que a gente possa usufruir e fluir do propósito de Deus. Porque esse é o objetivo do ciclo, como eu falei no início. O objetivo dos ciclos é a gente conseguir fluir e usufruir e desfrutar do propósito de Deus que Deus tem para a nossa vida e para a igreja dele. Então, vamos lá. Primeiro ano, aprender o novo de Deus. Então, todo primeiro ano, ele é muito difícil, todo primeiro ano, ele é muito desafiador, todo primeiro ano, ele pode gerar uma possível insegurança dentro de nós, porque o homem tem uma tendência de não gostar de sair da sua zona de conforto, e tudo aquilo que é novo para ele, o homem tem a tendência de se espantar e falar assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, será que eu vou largar o certo pelo duvidoso? Né? Porque a gente é muito preso às coisas dessa terra, muito preso a nossos conceitos e culturas que a nossa família construiu em nós durante anos, achando que isso é legado de família, e o único legado de família que nós temos que ter é o que Cristo deixou para nós, porque essa é a nossa família. Então, a gente fica preso a culturas e paradigmas que o mundo estabelece, e o homem tem dificuldade de abrir mão dos seus preconceitos estabelecidos para aprender coisas novas. Por isso que o primeiro ano, o primeiro ciclo de aprendizado é algo que vai conflitar dentro do homem, porque ele vai precisar abrir mão do velho para que o novo venha. Amém? Ministramos alguns domingos a respeito disso, sobre o novo de Deus, deixar o velho, e o primeiro ciclo fala exatamente sobre isso, sobre você ter que abrir mão do velho para que Deus possa introduzir e ensinar algo novo para a sua vida, para que você possa fluir debaixo da... Como eu falei no primeiro culto, é igual o primeiro ano de casamento, quando a gente casa o primeiro ano, depois que passa a lua de mel, aquela fase de love, aquela paixonite aguda, né? E entra de verdade a responsabilidade de uma vida a dois, que cai a ficha, né? Estou vivendo com uma pessoa estranha, né? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê, né? Enfim. Aí o homem entra no conflito. Por que o primeiro ano é difícil? Porque são duas pessoas diferentes, né? Duas culturas, duas educações diferentes, né? Tem mãe que educa o filho, faz do que quer, e tem menina que foi educada de forma muito assim, aí, aquela louca da limpeza, né? Aí o cara larga uma coisa espalhada e fala, ai, você não está vendo a toalha! Né? Aquelas coisas de mulher que tem, que o homem que adora largar toalha largada, mesmo tudo que é canto, mas a gente tem que sublimar, gente. Ó, não dá para viver nesse conflito. Né? Temos que entender que cada um vive diferente, cada um é diferente, então tem um período de adaptação. Então esse primeiro ano de aprendizado é um período difícil de se adaptar a essa realidade nova, acordar com aquela cara todo dia, né? É bem complicado. Mas faz parte do processo, né, que a gente passa. Então, os ciclos, eles servem para a nossa... tem uma aplicação pessoal, mas tem uma aplicação pessoal por quê? Porque aquilo que eu aprendo de Deus, eu tenho que aplicar na minha vida. Aquilo que eu aprendo de Deus, eu tenho que aplicar na minha família. Aquilo que eu aprendo de Deus, eu aplico no meu trabalho, na minha empresa, na minha escola, no meu convívio, no meu relacionamento. Então, tudo aquilo que Deus nos ensina é, de fato, aplicável à nossa vida pessoal, porque eu tenho que manifestar e viver Deus em todos os lugares da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes rola essa dificuldade de se adaptar, porque o homem precisa aprender tudo novo, porque o homem precisa aprender tudo de novo, e é onde entra a oportunidade que Deus nos dá de recomeçar, amém? Às vezes a gente chega diante de Deus quebrado, falido, destruído, entristecido, e é necessário que a gente recomece. E Deus sempre nos abre esse período de recomeço para nós, amém? Então, é um período de recomeço,
é um período de aprender coisas novas, e como eu falei, deixar o velho para trás. Então, requer de nós muita paciência, muita longanimidade, né? Para poder o quê? Para que a gente não perca esse momento precioso que é aprender de Deus. Por isso a palavra vai dizer lá em Eclesiastes 7, versículo 8, para que a gente possa valorizar a paciência, que será muito necessária, não só nesse ciclo, mas em todos os ciclos que vão decorrer depois do primeiro, amém? Então eu peguei alguns versículos para a gente falar, né? Com alguns exemplos. Essa primeira parte ela tem bastante versículo, porque é o fundamento, né, dos ciclos, para que a gente amadureça, do amadurecimento do homem dentro do propósito. Então, uma das coisas que precisa ser estabelecida dentro de nós são as bases e os fundamentos. Mas que bases é essas e que fundamentos é esse que Deus quer nos ensinar? Amém? 1 Coríntios 3... vai falar assim para nós, 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, o qual é... Então, Cristo vai nos ensinar, o Senhor vai nos ensinar que Ele é a base, Ele é o fundamento de tudo aquilo que nós vamos aprender, amém? Ele é o fundamento. A palavra vai dizer lá em 1 Pedro, se não me engano, 2, versículo 6, em Atos 4 também vai falar que Ele é a nossa pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Por quê? Porque Ele veio fundamentar o Evangelho, Ele veio fundamentar a palavra, Ele veio fundamentar a vida de Deus em nós. Então, tudo aquilo que nós aprendemos e vivemos agora em Deus tem que ser debaixo desse fundamento, né? E eu falei também que temos que abrir mão do velho, né, para o novo entrar. É o que diz lá em Mateus 9, 16, vai falar que Deus não pode colocar remendo novo em vestes velhas, porque senão rasga, né? Vai criar uma rotura, vai rasgar. Então é necessário abrir mão do velho para que o novo seja, né, completo em nós. Deus não quer colocar band-aids em nós, amém? Deus quer que a gente se desfaça por inteiro para que tudo seja feito novo novamente, amém? Aí falamos sobre aprender de Cristo, que eu falei a respeito de Efésios 1. Vocês anotem as referências e depois leem em casa, que eu vou falando mais rápido. Efésios 1, versículo 9, vai falar assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu bom prazer, que ele propusera em si mesmo, para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto nos céus como da terra, né? Então, Deus está falando que foi dado a nós, foi desvendado a nós. O que é desvendar? Ele abriu, né, para nos mostrar, para nos ensinar, para que a gente possa aprender qual é o mistério, os mistérios da sua vontade, segundo o prazer de Deus. Então, uma coisa que nós temos que aprender nesse primeiro ciclo é aprender a fazer a vontade de Deus. Nós, como igreja, fomos, né, estabelecidos para fluir no propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o seu querer, não é do seu jeito, não é da sua forma, mas tudo está fundamentado em Cristo, debaixo da sua vontade. E foi desvelado a nós esse mistério da sua vontade para o prazer de Deus, para que o quê? Para que a economia quer dizer o quê? Para que a administração da plenitude dos tempos, do propósito de Deus dentro de todo o contexto até a eternidade, seja realizado através de nós, por nós, né, pela vida de Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Bem dinâmico. A gente fala verso e vai fluindo. Então, 2 Timóteo 3 vai falar assim. 2 Timóteo. Dessa vez eu não vou demorar para achar Timóteo. Meu Pai eterno. Por que eu não marquei Timóteo, gente? 2 Timóteo, versículo 3. 16, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o aprender, é útil para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja completo, plenamente equipado para toda boa
obra. Então, a palavra vem dizer para nós em 2 Timóteo 3, que toda a escritura, tudo isso que Deus deixou para nós, é para o nosso aprendizado, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a educação na justiça de Deus, para que o homem seja completo e plenamente o quê? Equipado, para que o homem tenha todas as ferramentas para o quê? Estabelecer a boa obra de Deus, amém? Então Deus vem nesse primeiro ciclo equipar o homem, né? Equipar o homem de tudo aquilo que ele tem para nos ensinar, para poder nos formar, para poder fazer com que a sua igreja entenda que nós temos que viver debaixo da sua vontade. Por isso que ele fala lá em Mateus 6, no versículo 9, vai falar a respeito da oração do Pai Nosso, que ele vai ensinar para os seus discípulos e deixa para nós, também como discípulos de Jesus, para quê? Como é que a palavra diz o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no... Santo é o teu, venha o teu, seja feita a tua vontade. Então ele deixa um ensinamento dentro de uma oração para ensinar para nós como que nós temos que aprender, como que nós temos que trazer a vontade de Deus para cá, aquilo que precisa ser manifestado e feito para que o reino de Deus venha. Né? Então tudo aquilo que Deus nos deixa, até como oração, é para que o homem aprenda que a vontade de Deus precisa ser estabelecida na nossa vida e na terra. Amém? Glória a Deus. Vocês são muito espertos. Vamos lá. Então, você que entendeu, aprendeu, foi, né, edificado, agora você tem todas as ferramentas necessárias para poder fluir em Deus, para poder passar para o segundo estágio. Você perseverou, você teve a paciência, né, longânima do Senhor, glória a Deus, passou por esse primeiro momento de insegurança e angústia, que é abrir mão do velho, mesmo sem saber aquilo que vai vir de novo, mas você recebeu, glória a Deus, diga amém, vai dizendo amém, que eu estou dizendo que tu está fazendo, tu nem está fazendo ainda, né? Estou só declarando a palavra profética. Então você abriu mão, você mesmo sendo um ano muito difícil, um primeiro ano difícil, você foi obediente e aprendeu com paciência no Senhor, tudo aquilo que, né, que era da vontade dele, entendeu que ele é o nosso fundamento, entendeu que precisamos viver no novo de Deus para que a gente possa fluir. Então você aprendeu tudo isso, glória a Deus, você se aprofundou em aprender do Senhor e aí você passa para o segundo ciclo. Quando você passa para o segundo ciclo, o segundo ano, é o ano de servir e trabalhar. É o ano de servir, é o ano do trabalho, glória a Deus, aleluia. Eu ainda não consegui fazer as contas de que ano nós estamos, então nem vou falar de novo quanto tempo nós temos de vida. Mas enfim, nós estamos, então Deus vai falar do servir e do trabalhar para Deus. Então o que é servir e trabalhar? É servir para Deus, em Deus e com Deus. Né? Não é servir, ele não está falando de um serviço, de um trabalho, né, do homem secular, braçal, que o homem necessita para sustentar a sua família. Está falando de servir a Deus, com Deus, para Deus. Amém? Então é o tempo de colocar em prática aquilo que você aprendeu no primeiro ciclo. Amém? Por isso que é algo que vai sendo, né, uma coisa vai dependendo da outra, né, uma progressão, os ciclos. Então você tem que botar em prática aquilo que você aprendeu. E é tempo de trabalhar bastante, trabalhar pesado. Então, não tem tempo de descanso, não tem tempo de paralisar, não tem tempo de você ficar, né, ranhetando na vida. Né? Tem que o quê? Trabalhar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Mas não pode esperar ver muitos resultados. Por quê? Porque você está trabalhando, você está movimentando a terra, você está arando a terra, você está preparando essa terra. Então, aquilo que você aprendeu, que Cristo é o nosso fundamento, amém? Agora você vai começar a construir sobre esse fundamento. E quando você começa a construir sobre esse fundamento, você vai movendo a terra, você vai limpando a terra, né? Você vai mexendo nas coisas que você precisa mexer. Para quê? Para que você possa edificar, né? Alicerçar as coisas em Deus, amém? Para que você possa edificar de forma que as coisas não venham a perecer no caminho. Então você precisa gastar um bom tempo na terra, você precisa gastar um bom tempo, né, preparando o ambiente para que as coisas sejam formadas em Deus. Então,
Por isso que nesse ciclo, nessa segunda fase, nesse segundo ano, muitas pessoas param e desistem por conta do trabalho. Por ser muito trabalho, por Deus requerer de nós muito esforço, por Deus requerer de nós, né? Que a gente viva uma vida, né, dedicada à sua obra, né? Não está dizendo para você parar a sua vida, né, de trabalho, né? Nada disso. Mas está dizendo que é um tempo que Deus vai requerer de você, né? Muito esforço e nada de desculpas, né, que o homem costuma dar. Ai, mas eu estou muito cansado. O dia tem 24 horas, dorme 2, está ótimo. Eu dormi só 3 para estar aqui hoje, entendeu? Estudando. Então, glória a Deus. Então, essa é a vida. Não deu para dormir 8 horas hoje, só deu para dormir 3, a gente só dorme 3. Quando dá para dormir 8, dorme 8. Quando dá para dormir 12, dorme 12. Mas quando dá para dormir 1, dorme 1. Se não dá, vira a noite. Né? Mas você não pode deixar a obra de Deus perecer por conta da sua preguiça. Né? Então, não é tempo de ter preguiça, é tempo de perseverar, ainda é tempo de ter paciência. Por quê? Porque muitos gostam de encontrar a obra pronta, poucos gostam de botar a mão na massa. Né? Existe aí uns dondocos gospel que gostam de pegar toda a obra pronta. Ah, não, quando estiver pronto eu venho, na inauguração eu apareço, mas não vem lixar uma parede, não vem pintar um teto, né? Não vem ajudar ninguém em nada, não vem limpar um banheiro. Vou dando vários exemplos bem ralés assim, entendeu? Mas não vem, por quê? Porque está muito ocupado, estou muito assoberbada. Né, com muitas coisas. Então, enfim, né? Então, aqueles que querem viver debaixo do fluir do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus, né, quer estabelecer na sua eternidade, quando está nesse segundo ciclo, é necessário uma dedicação, um esforço para que as coisas possam acontecer. E como você não vê muito resultado, o homem fica meio que frustrado, porque o homem é imediatista e ele gosta de ver resultados. O homem gosta de fazer hoje e colher amanhã. E nada é assim, amém? A terra não frutifica dessa forma. Você tem que arar a terra, preparar a terra, colocar a semente, tampar lá o buraquinho, aí você tem que ir lá todo dia regar e esperar, porque cada planta, cada coisa que você planta tem um tempo para colher, conforme diz a palavra em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, mas o homem, né, nesse mundo imediatista, midiático, ele acha que as coisas acontecem do dia para a noite e esperam resultados no dia para a noite. Mas não é assim com Deus. Esse negócio está meio bugando. Mas não é assim com Deus, né? O homem tem um problema sério de esperar, querer fazer as coisas e trabalhar para esperar reconhecimento de homens. E quando não tem resultados, não tem reconhecimento. Se não tem reconhecimento, o homem se frustra e ele nesse momento decisivo do segundo ciclo, às vezes o homem quer desistir daquilo que está fazendo com Deus. Por quê? Por conta que não tem reconhecimento, por conta que ninguém vê o meu esforço, ninguém vê o seu trabalho. A única pessoa que tem que ver e reconhecer seu trabalho é Jesus. A igreja de Cristo não espera nada de homens, porque ela é de Cristo. Ela não se prende às coisas dessa terra, ela não se prende a resultados de homens, ela não se prende a reconhecimento de homens, ela não espera que os homens coloquem ela em lugares altos. É Cristo que nos leva aos lugares altos. A palavra em 1 Coríntios 3, versículo 8, vai falar assim: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então pode deixar que quem tem que reconhecer, quem tem que ver o seu esforço, o seu trabalho é Deus, e a palavra nos garante que Ele vai recompensar a cada um mediante o seu trabalho, mediante o seu esforço. É só você mudar o foco daquilo que você está fazendo para Cristo, que você vai ver os resultados, você vai ver o reconhecimento que vai vir depois no próximo ciclo, amém? Eu quero ler uma palavra em Provérbios 6. Não dei essa no primeiro culto, mas essa é muito legal. É Provérbios 6, versículo 6. Provérbios 6, versículo 6 vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem falido. Esse texto de Provérbios é muito esclarecedor. Ele traz os animaizinhos e a criação como um exemplo para o homem, né, mostrando a preguiça do homem em contraste com a criação que não para de trabalhar. Ele fala da formiga e fala para você, e você, preguiçoso, que considera seus caminhos e ser sábio. Não tendo, a formiga não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante. Então, no estio, né, ela prepara o seu pão, para na cega juntar o seu mantimento. Então, ela trabalha como os outros animais também trabalham, né? Aqueles que hibernam durante o inverno, durante as estações. Eles o quê? Durante a primavera, juntam os seus mantimentos, para que na época da seca, eles tenham o quê? O seu sustento. E o homem está lá, né? E vai falar, ó, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai levantar do seu sono? Né? Ah, não, mas eu preciso dormir um pouco. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, fica de braço cruzado. O homem em si se torna preguiçoso. E aquilo que ele colhe da sua preguiça é o quê? A pobreza e a necessidade como um homem falido. Ele não constrói nada diante da sua preguiça. Então, Deus traz essa comparação, essa alegoria com a criação, com a formiga, com o animal, para mostrar que a própria criação entende daquilo que tem que fazer para Deus e para o seu sustento, e o próprio homem fica de braço cruzado sem fazer nada. Vou falar uma coisa para vocês. O maná caiu uma vez só no deserto. E o maná não era bênção, era maldição para o homem. Então, não fique esperando cair do céu, querido. Porque o que vai cair do céu é bosta de passarinho na tua cabeça. Assim como caía lá no deserto. Então, desperta tu que dormes. Então vamos lá, para alegrar, porque ficou meio pesado o clima, né? Vamos lá. Salmo 126. Dá uma alegrada. Salmo 126, versículo 5. Está dizendo assim, no Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, trazendo a sua colheita, amém? Então, glória a Deus. Então, você que está passando por esse processo, nesse segundo ciclo, de muito trabalho, de muito esforço, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultados, a palavra vai dizer para nós que vai dar certo, né? Porque mesmo você semeando com lágrimas, com dificuldades, né, dando todo o seu suor, a recompensa vem. Então, com júbilo ceifará. Você vai sair andando e chorando enquanto semeia, mas voltará, né, com júbilo, trazendo os seus feixes. Você vai ter a sua colheita, né? Então, foi o que eu falei. Deus vai dar o galardão, Deus vai dar a recompensa diante do seu trabalho, mediante o seu esforço. Então, aqueles que estão no Senhor, que estão dedicados a servir e trabalhar para Deus, com Deus, entendem que, mesmo com muito esforço, mesmo às vezes abrindo mão e renunciando muitas coisas que é necessário para trabalhar e servir a Deus, nós vamos colher, nós vamos jubilar e nós seremos felizes no Senhor. Amém? Glória a Deus. Ficou melhor o clima, né? Glória a Deus. Mateus 7. Vou prejudicar ele um pouco. Ficaram muito alegrados. Mateus 7. Isso é de extrema importância que a igreja precisa trabalhar, porque quando fala de trabalho e serviço, a igreja acha que pode fazer o que ela quer, como ela quer, e isso vai ser creditado a ela como trabalho e como serviço a Deus, né? E não é assim que Deus opera. Então, vamos lá em Mateus 7. Mateus 7, versículo 21. Diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Em teu nome expulsamos demônios? Em teu nome fizemos muitas obras de poder? Versículo 23. Então lhes direi:
Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Então o Senhor está falando sobre um crente que está chamando ele de Senhor, porque a palavra diz, só pela revelação do Espírito, um homem pode chamar o Deus de Senhor. Amém? Então é um homem que tem o Espírito de Deus, que tem a revelação do Senhor, é um homem de Deus, não é um ímpio. Então ele está falando, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta vir, como diz o versículo 22, não adianta chegar no dia e falar, mas Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu profetizei no seu nome, né? Senhor, eu fiz muitas obras de poder no seu nome. Primeiro que o dom que Deus dá, ele não revoga, amém? Você pode falar no nome do Senhor, mas sem o Senhor estar presente no meio da tua obra. Porque ele dá o dom. O que você faz com o dom vai ser de responsabilidade sua e ele vai cobrar você. Se você foi responsável com o dom que ele te deu. Então, quando a gente usa o nome do Senhor, quando a gente profetiza, quando a gente opera milagres, expulsa demônio, isso é manifestação do reino de Deus. Foi dado a nós o dom de profetizar, de expulsar demônios, de fazer maravilhas. Deus deu o dom. O dom, ele não revoga, ele não tira aquilo que ele dá, amém? Mas você vai ser responsabilizado da forma que você usa aquilo que Deus te deu. E ele vai falar, fizemos muita obra de poder, mas esqueceu que só vai entrar no reino dos céus, como diz no 21, aquele que faz a vontade de meu Pai. Por isso que no 23 ele fala assim, ó. Então lhes disse, nunca te conheci. Aí o pessoal pega, acha, tá vendo, nunca conheceu, é ímpio. Não é ímpio. A palavra que conhecer quer dizer, eu não te aprovo. Quer dizer que ele passa pelo tribunal e Deus não aprova as suas obras. Por quê? Porque fez obras debaixo da própria vontade e não debaixo da vontade de Deus. Então, o que importa não é o que eu faço, mas o que eu estou fazendo está debaixo da vontade de Deus. E isso é trabalhar e servir a Deus. É trabalhar com Deus. É trabalhar com Ele. É fazer a vontade dEle. A vontade dEle tem que ser feita e estabelecida. Então, não importa o que eu faço. Eu posso fazer mil serviços dentro da igreja. Todos eles fora da vontade de Deus. Deus vai falar para mim, eu não te aprovo. E ter uma pessoa que faz um serviço debaixo da vontade de Deus, esse reinará com Cristo. Então, quando a gente entende esse segundo ciclo, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que nós temos que fazer a obra, servir a Deus. Então, nós aprendemos, agora nós vamos servir. Servir de qualquer jeito? Servir da maneira que eu quero? Servir como eu gosto? Servir aonde eu gosto? Não. É servir debaixo da vontade do Pai. E geralmente não é como você gosta, nem onde você gosta. E nem como você gosta. Glória a Deus, aleluia. Então, para alegrar de novo, vou falar de Lucas 10. Só anote. Lucas 10, 38, 42, vai falar de Marta e de Maria. E a palavra vai dizer para nós, e eu vou ler mesmo, que eu não ia ler, porque eu não li no outro, mas eu vou ler agora. Eu estou bem agitada. Eu estava ali, tipo, ai, meu pai. Lucas 10. Lucas 10, Lucas 10. Diz assim, versículo 38. Ao prosseguir, entrou ele num povoado, e uma certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, o qual, assentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Glória, o globo até caiu, tá percebendo? O negócio tá doido aqui. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, com muito serviço. Obrigada, querida. Com muito serviço. E aproximando-se disse, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Estão prestando atenção, né? Deixa elas ali. Me importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que faça a sua parte comigo. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e agitada com muitas coisas. Mas uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será
retirada. O que Deus está falando? Deus está falando para Marta: Marta, entenda, você está agitada, ansiosa, fazendo muitas coisas. E ela fala para Jesus: Jesus, eu estou aqui fazendo, acontecendo, né? Ela foi receber Jesus, então ela deve ter arrumado casa, fazendo comida, ajeitando as coisas. E fala assim: vai falar para Maria levantada aí, não está aí sentada sem fazer nada, né? Fala para ela levantar e me ajudar a servir como eu estou fazendo aqui, né? Porque ela entendeu que ela estava servindo a Cristo. E aí Jesus vem e fala para ela: Marta, você está ansiosa, fazendo agitada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Porque Marta, nos seus muitos afazeres, estava muito atribulada nos seus serviços, mas longe de Cristo. E quando você está atarefado com seus muitos afazeres, apesar de você achar que está servindo a Deus, você não está. Você está longe dele, porque só pode servir a Cristo com Cristo. Por isso foi dado a Marta o prazer de ficar ali e ela não foi retirada, porque é apenas uma coisa necessária: estar com Cristo e servir com ele. Aonde ele está, você serve. Onde ele não está, você não serve. Glória a Deus, agora você vai servir ao Senhor, com o Senhor, para o Senhor e no Senhor. Glória a Deus, você, né, sublimou o entendimento daquilo que Deus quer na sua vida. E aí você entra no terceiro ano, no terceiro ciclo. Chegamos no terceiro ciclo, que significa que é o ano do reconhecimento e da consolidação. E como ano do reconhecimento e da consolidação? Quer dizer que por você ter aprendido qual era a vontade de Deus, como você se fundamentou e estabeleceu, né, seus alicerces em Cristo, né, e você pôde colocar em prática o que você aprendeu debaixo da vontade de Deus e com Deus, você começou a estreitar o seu laço de relacionamento com o Senhor, amém? Então você começa a estreitar o seu laço de aliança com o Senhor. E é por isso que é o ano de reconhecimento e consolidação. Não é reconhecimento de homens e não é consolidação em homens. É um reconhecimento que vem da parte de Deus pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e uma consolidação em Cristo, onde você finca e firma as suas raízes de forma profunda. Por quê? Porque você começa a ter um relacionamento maior com Ele. Porque quanto mais você aprende, quanto mais você pratica sobre esse fundamento que é Cristo e faz todas as coisas em Cristo, você vai se relacionando e construindo uma relação com o Senhor cada vez mais íntima e cada vez mais profunda. Amém? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Ele chamou, não te chamo mais de servos, mas de amigos. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que Deus está entendendo que agora você não é mais só aquele que serve, mas agora eu posso chamar você de amigo, aquele que eu considero uma pessoa íntima e próxima, e aí vem o reconhecimento. Então você constrói esse reconhecimento, você constrói essa aliança com Deus, e você vai se fortalecendo com Cristo, em Cristo, mediante todas as coisas. Por isso que o terceiro ano, o terceiro ciclo, é o tempo das consolidações, é o tempo de criar raízes profundas, é o tempo de você entender o seu chamado, entender quem você é em Deus, você vai entender quem é o seu Senhor, você vai conhecer Ele tão íntimo que você vai chamar Ele de meu Senhor, de meu amado, amém? De meu Pai. Então você começa a usar esse pronome, né, de tratamento, meu, e você fica, é meu, você tem, né, aquilo dentro de você, é o meu amor, é o meu Senhor, é a minha vida, né? Por quê? Porque você vai criando raízes de intimidade, de aliança com Ele, de uma forma tão profunda que vem esse reconhecimento de Deus falar assim: então agora você não é mais só um servo, agora você é meu amigo, agora a gente tem uma relação, nós temos uma intimidade. Então, mas o que acontece nesse período, pastora? Acontece que, como é um momento de criar raízes, né, você começa a aparecer os resultados do seu trabalho, obviamente, porque você está trabalhando e Deus está reconhecendo o seu esforço, mas você ainda não pode desfrutar dos resultados que aparecem naquilo que está ocorrendo na sua vida nesse terceiro ciclo. Por quê? Porque ainda está muito imaturo, amém? Ainda está muito bebezinho, né? O fruto ainda não está pronto, então você não pode usufruir desse fruto, amém? Você ainda não consegue discernir, né, o tempo do fruto, tem que esperar ele madurar, amém? E aí eu vou usar uma palavra que Deus, né, me deu na primeira vez que eu ministrei esse ciclo, que é uma palavra poderosa que está em Salmo 92.
Aí, ó. Salmo 92. Versículo 12. Vai falar assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então Deus vai nos chamar, vai falar que nós somos como a palmeira plantada e vamos crescer como o cedro no Líbano. Por que ele fala que nós vamos crescer como o cedro no Líbano? Porque o cedro, essa árvore, ela cresce muito devagar dentro do seu período de 3 anos. Né? E você vê, dentro do ciclo que nós estamos ministrando. Então, no período de 3 anos, o cedro no Líbano, ele cresce para fora da terra apenas 5 centímetros. É o que aparece, depois de 3 anos dele plantado, é o que aparece dele para fora da terra, 5 centímetros da árvore. Mas, em compensação, dentro desses 3 anos que ela demorou para aparecer e brotar fora da terra, e brotou só esses 5 centímetros, ela criou raízes profundas de 1,5 metro de profundidade. Então você vê a diferença, ela criou 5 centímetros para fora da terra, em compensação, as suas raízes já estavam do tamanho de 1,5 metro. Então, conforme o tempo passa para o cedro no Líbano, conforme o tempo vai passando, as suas raízes vão se aprofundando cada vez mais. Então, ela tem raízes muito profundas. Aí, entenda, ela 3 anos cresceu 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima. E ela pode chegar a 40 metros de altura. Imagine o tamanho das suas raízes. Se com 5 centímetros ela tinha 1,5 metro de raiz, imagine quando ela alcançar 40 metros de altura. É uma árvore muito, muito forte. Então, por isso que a palavra diz, ó, então crescerão como cedro no Líbano. Vão crescer no seu tempo. No seu tempo, Deus vai dar o crescimento, mas maior do que você está fora é a profundidade que você tem dentro da terra. São as suas raízes. O quão profundo que você é, que vai dar a vida que eu quero. Porque quanto mais profunda a palavra, que eles vão dar fruto até na velhice, porque serão cheios de seiva e de verdor, porque quanto mais profundas são as suas raízes, mais da fonte e ela consegue extrair da terra os seus nutrientes necessários para ter vida. Então, quanto mais profundo nós estamos em Deus, quanto mais profundo nós estamos em Cristo, mais nós nos alimentamos dele, mais nós estamos perto dele, mais nós podemos, tirar, atrair para nós a sua vida. Então, o crente, a igreja, precisa ter profundidade. Então, o 3º ano, ele é definido pela profundidade. É o nível da nossa consolidação em Deus. Então, quanto mais fundo nós estivermos, mais profundo, mais consolidado nós estivermos, mais da vida de Deus nós vamos poder fluir. E a palavra diz que até na nossa velhice nós vamos dar muitos frutos. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, você, como cedro no Líbano, criou suas raízes, você se consolidou, você se aprofundou em Deus, você agora não é mais chamado de servo, você é chamado de amigo do Senhor, tem um relacionamento, uma intimidade com o seu Pai, com o seu Deus, com o seu Cristo e com o Espírito de Deus, e aí você consegue romper para a oportunidade. Então, Deus vai dar esse ano, esse 4º ciclo, o ano da oportunidade, que é o tempo que as pessoas esperam que os seus frutos comecem a aparecer, Agora ele era pequenininho ainda, não podia desfrutar. Já chegando no 4º ciclo, os frutos já começam a aparecer, você já começa a pegar o fruto na sua mão, Você vê o resultado, você consegue pegar no fruto, mas porém, entretanto, todavia, você não pode e não tem autoridade de comer desse fruto. Você vai pegar o fruto na mão, mas Deus vai falar para assim, não coma dele. Não pode usufruir dele. Não pode desfrutar dele. Por quê? Porque Deus, primeiro, ele quer provar a nossa fidelidade e a nossa paciência e vai requerer de nós que esses primeiros frutos sejam consagrados a ele.
Então, os primeiros frutos que aparecem na sua colheita, os primeiros frutos que começam a brotar, né? Deus vai esperar e vai testar o seu coração e vai provar a sua fidelidade, aonde está o seu coração, se é nos tesouros dessa terra ou se é nos tesouros do céu. E vai pedir que você consagre a Ele os primeiros frutos de tudo aquilo que vem nas suas mãos. Tudo aquilo que Deus te abençoa, tudo aquilo que Deus te dá, se você vai consagrar primeiramente ao Senhor. Entenda, né? O que é consagrar os frutos ao Senhor? Os primeiros frutos são as primícias. É entregar as primícias a Deus. Isso é um princípio de Deus, você entregar as primícias ao Senhor. É dar a Ele primeiro. Então, você dá o seu primeiro, o primeiro fruto que vem de você, né? Então, o porquê? Porque os primeiros frutos, eles glorificam a Deus. Então, quando você consagra os primeiros frutos a Deus, você está glorificando ao Senhor, dando graças ao Senhor, porque foi Ele que te deu a colheita, foi Ele que te deu a provisão, foi Ele que te deu a sua família, foi Ele que te deu o seu emprego, é Ele que te dá o tempo para você existir nessa terra. Se Ele quisesse, você nem acordava hoje. E a primeira coisa que você faz quando acorda é reclamar que acordou cedo. A primeira coisa que você faz de manhã é falar: ai meu Deus, esse sol na minha cara. E se você não tivesse o sol, a terra congelava e todo mundo morria. Então, tudo aquilo que nós temos é graças ao Senhor. E aí Deus vai provar a fidelidade se nós temos a maturidade de saber esperar em Deus o tempo certo, de desfrutar e comer daquilo que Ele nos dá. É por isso que a palavra vai dizer lá em Ezequiel 30 que nós temos que levar as nossas primícias até os sacerdotes, né? Que é uma representação do Senhor na terra, são os sacerdotes dele. Então vamos ler lá, Ezequiel, não perca Ezequiel 44, versículo 30. Diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Por quê? Você vai consagrar, você vai levar ao Senhor. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre sua casa. Então, é uma bênção que repousa sobre a casa daqueles que entendem que tudo aquilo que vem à sua mão, você primeiro consagra a Deus. Por quê? Tudo aquilo que é consagrado a Deus, o diabo não pode tocar. Ele não tem autoridade para tocar no consagrado de Deus. Por isso que a palavra vai dizer que quando o anticristo se manifestar sobre a terra, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele se manifestar sobre a terra é cessar os dízimos e as ofertas dentro dos templos. Por quê? Porque ele não gosta de dinheiro? Não, porque ele não recebe aquilo que é consagrado de Deus. Não pode tocar em nada que é consagrado do Senhor. E o dízimo e as ofertas são coisas consagradas a Deus. Deus pede. Tudo aquilo que Deus requer tem que ser consagrado a Ele. Então, nesse ciclo, nesse quarto ano, pastor, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que Deus está te dando a oportunidade de ser a primícia dEle. Como diz lá em Apocalipse 14, que ele vem buscar primeiro, antes de levar a colheita, ele vem buscar as suas primícias. Então Deus está dando a oportunidade da igreja, nesse tempo, antes que Jesus volte, que a igreja se torne a sua primícia. Ai, pastora, mas, né, é difícil esse negócio, né, de ter uma vida consagrada a Deus, né, é difícil, tem que renunciar mesmo, tem que viver para Cristo, viver por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida, né, Deus não te trouxe a terra para passeio, né, para você, tô aqui a passeio, glória a Deus. Deus criou o homem para que o homem pudesse, né, se alinhar a Deus, ao seu propósito, aquilo que ele tem. Uns querem, outros não. Uns ficam, outros vão. Uns vão subir, outros vão descer. Glória a Deus. É bem simples, é bem prático, é uma matemática muito fácil. Entendeu? Então, Deus está dando nesse quarto ciclo, né, depois que você aprendeu, trabalhou, glória a Deus, que agora Ele te chama de amigo e não mais de servo, porque você tem um relacionamento íntimo com Ele. Então agora Ele vai te dar a oportunidade de se consagrar a Ele, de viver uma vida para Ele, para que você se torne as suas primícias.
Para que a palavra, como diz lá em Apocalipse 3, versículo 10, para que você seja poupado da tribulação que virá sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Então é isso. Então, Deus vai nos provar, vai provar sua fidelidade, né? Assim como ele provou Abraão a sua fidelidade a ele quando pediu que ele levasse Isaac para ser sacrificado no alto do monte. E Abraão vai lá, né? Pastor Bruno até falou nessa sexta-feira, né? O que significava a questão de Isaac ser sacrificado, que Isaac não volta, né? Então ele pede o Isaac, e Isaac ele vai lá, leva a madeira, leva o Isaac, ele amarra lá Isaac, né? E na hora de matar, né, de imolar Isaac, o Senhor provê, né, o animal para ser sacrificado, porque Deus, na verdade, estava provando a fidelidade de Abraão. A quem Abraão estava preso? As coisas que ele dá nessa terra ou aquilo que ele tinha no céu para ele? Então esteja preparado, igreja que quer ser primícia, para sacrificar o seu Isaac. Espero que a igreja esteja pronta. Porque ele vai pedir o seu Isaac. E entenda, o Isaac não era de Abraão, era promessa de Deus para Abraão. Então o Isaac, antes de ser de Abraão, era de Deus. Porque Deus não pede nada diferente daquilo que ele te deu. Então você pode ter certeza, aquilo que você conquista na força do seu braço, que ele não te deu, que é da sua vontade, ele não vai te pedir. Mas aquilo que ele te dá, ele sempre te pede, para testar e provar o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Então você passou, glória a Deus, provou, entregou o seu Isaac, né? Foi lá, queimado no fogo, primícia, passou pela prova da fidelidade com o Senhor, né? E você chega ao 5º ano, ao 5º ciclo, que é o ciclo da definição. Então, nesse ciclo da definição, a palavra definição significa marcar, fixar com precisão, decidir e decretar. Então, você está, nesse momento, decidido, decretado, está fixo, né? Você está preciso daquilo que você quer. Por isso que é o ano da definição, né? Então, nesse momento, você tem que estar, né, preciso de quem você é em Deus, do que você quer em Deus, daquilo que você quer caminhar com Deus, daquilo que você quer galgar e conquistar no Senhor, que vocês têm que estar preciso daquilo, do seu chamado, do seu propósito. Pastora, mas se eu ainda não estou muito certo, eu ainda não sei, eu cheguei nesse momento aqui, né, eu sacrifiquei meu Isaac, mas aí entrou uma dúvida no meu coração, não sei se quero, se não quero mais, se quero Isaac de volta, se não quero, não sei quem eu sou, entrou uma tribulação, um vento no meu ser. Aí o que Deus vai fazer com você? Vai fazer com que você volte ao primeiro ciclo para aprender tudo de novo. Né? Porque se você não estiver definido para dar continuidade ao ciclo, você tem que voltar ao primeiro. Porque alguma coisa deu errado. Né? Alguma coisa não ficou bem fundamentado, bem estabelecido dentro de você. Amém? Então você precisa repetir os ciclos novamente. Né? Voltar para a escolinha. Tudo de novo. Glória a Deus. Né? Porque só rompe para o 6º ciclo se você conseguir estar definido nesse momento. Então, somente os perseverantes que respondem ao tempo e aos ciclos de Deus conseguem uma definição diante do fluir do propósito de Deus, tanto na sua vida como na vida com Deus. Então, você precisa estar perseverante, você precisa permanecer. É o que diz a palavra lá em João 15, vamos lá. João 15... É João 15, aqui. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Está bem marcado assim na sua mente. Nada. Nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora como ramo e seca, e os apanham e lançam no fogo e são queimados. Se permanecerdes em mim, não pode, né, ficar atemorizado com as tribulações que vêm sobre nós, amém? Porque as tribulações que vêm sobre nós é para nos provar, para que a gente amadureça, para alcançar aquilo que Deus quer, amém? Então esse momento agora, da transição do 5º para o 6º ciclo, como nós entramos debaixo da bênção tríplice, né? É um momento determinante, porque você precisa estar bem definido. Porque, como eu disse semana passada no culto que eu falei sobre a cruz de Cristo, né? Eu falei que o problema da igreja são os indefinidos.
Há um grande problema sobre os indefinidos, porque os indefinidos, eles querem a provisão, mas não querem as renúncias. E para você entrar no 6º ano, no 6º ciclo, para receber da bênção tríplice, você não pode ser indefinido, porque Deus não vai entregar a bênção que Ele tem, a bênção que Ele é, para pessoas que não se definem e não sabem o que querem. Então, vamos lá. 6º ano, bênção tríplice, né? Quer dizer o quê? Você desfrutar com abundância e fartura dos frutos que você vai colher agora nesse momento. Então você, né, no 4º ciclo, você pegou o fruto na mão, mas não pôde, né, desfrutar dele, porque você consagrou ao Senhor as primícias. Então você teve que esperar, né, o restante da colheita amadurecer para que você tomasse posse. Então, quando você chega nesse 6º ano, a colheita já está madura e Deus vai permitir que você colha, né, com fartura desses frutos. E a palavra vai dizer por que a bênção tríplice, né? Depois você vai ler lá em Levíticos 25:18, né, que vai falar sobre colher 3 vezes mais do que os outros anos. É uma colheita equivalente a 3 anos. Então, tudo aquilo que você teve que esperar com paciência no Senhor para colher, Deus vai te dar 3 vezes mais. Por você ter perseverado, por você ter esperado, por você ter tido paciência, por você ter cumprido tudo aquilo todos os requisitos dos ciclos de Deus, Ele vai te fazer frutificar e prosperar 3 vezes mais. Então, a colheita que você colheria normalmente, Ele faz ela multiplicar 3 vezes mais na sua mão. Né, para que você possa desfrutar tanto do 6º ano, como do 7º ano, como do novo ciclo que vai entrar, você ainda ter para desfrutar e não ter que começar tudo de novo, plantar tudo de novo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai poder usufruir no 6º ano, no 7º ano do ciclo, e quando você começar de novo os ciclos, você não vai começar mais sem nada nas suas mãos. Você já vai começar o quê? Com ação de graças, entregando. Por quê? Porque Deus te fez prosperar, mesmo quando você não tinha mais nada para colher. Porque você colhe todo no 6º ano, mas você ainda tem fruto no 7º. Dizer que coisas surpreendentes vão acontecer na sua vida. Aquele que chega no 6º ciclo, né? Deus reservou coisas surpreendentes. Deus preservou um desfrute dele. E que desfrute é esse, pastora? É um desfrute, uma provisão de Deus que vai te render muito mais daquilo que você semeou. Se chama provisão de Deus. Quando Deus é nosso provedor, Deus provê além daquilo que nós esperamos. Porque como o nosso provedor, como o nosso Senhor, Ele tem prazer em nos prover. Então Deus faz sair coisas e entrega coisas na nossa mão que a gente nem esperava. Quantas vezes a gente já não passou por coisas e falou assim, Senhor, eu não tenho R$1 para pagar uma conta. Chega alguém, traz um dinheiro, abençoa a tua vida e você paga a sua conta. Isso se chama provisão, bênção de Deus. Ele faz prover o fruto da onde você nem semeou. E esse é a verdadeira provisão de Deus, amém? Então você vai viver uma vida provida por Deus. Você chega nesse ciclo, você entende que você é provido por Deus. A bênção que estava em Gênesis 1, que ele liberou para o homem, em Gênesis 1:28, sobre frutificar, multiplicar e dominar a terra, é colocado dentro de nós. Assim como foi liberado sobre Abraão, Isaac e Jacó, as bênçãos, né, de Deus, de frutificação, de multiplicação da sua descendência em Cristo, para que ele, né, povoasse toda a terra, para que se enchesse, né, toda a terra e o céu com a descendência de Abraão em Cristo, né? Deus está falando para nós que a bênção que é Deus, a bênção que é o Senhor Jesus e a bênção que é o Espírito de Deus está fazendo morada em nós. Então, tudo que nós precisamos está dentro de nós para que a gente possa frutificar e desfrutar na plenitude de Deus. A palavra diz lá em João 14, diz assim, João 14:23, respondendo-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos morada juntamente com ele. Então Jesus está falando para nós, então aquele que me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai também ama. Então se meu Pai ama, meu Pai tem prazer nessa pessoa, então vamos vir até essa pessoa, viremos até ele, e não só o Espírito que agora habita em você, mas o meu Filho e eu como Deus vamos habitar. Então nós vamos conter a plenitude da divindade em nós. Essa é a bênção do Senhor, que em nós repousa a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito de Deus.
E aquilo que nós somos, nós manifestamos. Então, nós vamos o que repousa em nós, o que mora em nós é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito, em sua plenitude. A totalidade da triunidade de Deus, né, que é Pai, Filho e Espírito, repousa sobre nós. E essa bênção, aquilo que temos em nós, nós manifestamos para fora. Glória a Deus. A igreja precisa entender que nós não precisamos de coisas dessa terra. Como eu falei lá no começo de Mateus 6, nós não estamos aqui para colher tesouros dessa terra. O maior tesouro habita em nós. O maior tesouro, que é Cristo, que é o seu Espírito e o Deus Pai, que tem prazer em nós, esse é o maior tesouro que nós carregamos. E no Filho está toda a riqueza que nós necessitamos. A palavra diz que todas as riquezas estão em Cristo. Então, tudo aquilo que nós precisamos para viver, para poder viver nesse período de tempo na terra e vivermos diante de Deus na eternidade, está em Cristo. O homem está muito preocupado com o que ele pode enriquecer nessa terra. E quanto mais ele estiver preocupado com o que ele pode enriquecer nessa terra, mais pobre ele fica diante de Deus. Por isso a palavra vai dizer lá em Apocalipse. Nem ia falar disso, mas vou falar. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Adoro esse texto. Um momentinho que eu vou achar. Vai para o Filadélfia. Vamos lá. Apocalipse 3 vai dizer assim. Porque dizes, sou rico, enriqueci e não preciso de coisa alguma. E tu não sabes que és um coitado, pobre, miserável, cego e nu. Porque essa é a igreja que acha que é rica, abastada, enriquecida e que não precisa de coisa alguma. Por quê? Porque ela ajuntou tesouros nessa terra com aquilo que era de Deus e para Deus e fez daquilo que era de Deus e para Deus o seu próprio tesouro. Mas diante de Deus, Deus olha para a igreja e fala, porque ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o ímpio, ele está falando para a igreja. Não sabes que você é um pobre coitado, miserável, pobre, cego e nu, porque você pode ter riquezas nessa terra, ajuntado coisas nessa terra, mas diante de mim você não tem nada. A maior bênção que a igreja pode ter é desfrutar daquilo que está no Pai, no Filho e no Espírito de Deus. E tudo que é necessário para o homem está nas riquezas de Cristo e na plenitude da sua divindade. Há uma inversão de valores que a igreja agrega, achando que ouro e prata vai discernir e vai dar alguma coisa ao homem, alguma posição ao homem. A palavra diz assim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E quanto mais alto você está, maior é o tombo. Mas glória a Deus, vamos ficar felizes, tá? Então você entendeu, está feliz, vai desfrutar do Senhor, porque você entendeu que você não ajunta tesouros na terra, aleluia. Todas as riquezas que você precisa estão em Cristo e Cristo está em você, glória a Deus. Então você manifesta as bênçãos e as riquezas de Deus, porque Deus Pai, Deus Filho e o Espírito estão em você, glória a Deus. Então não tem riqueza maior para o homem do que a riqueza de Deus e de Cristo em nós. E você entendeu tudo isso, você está desfrutando em abundância dos seus frutos, porque Deus te deu, porque Deus te concedeu, porque Deus fez você frutificar, porque ao homem é dado, né, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então os frutos que você colhe são dele, né? A palavra diz que os frutos são dele. Então ele te entregou os frutos dele para você desfrutar e você, glória a Deus, entendeu isso e você vai chegar no 7º ciclo e no último ciclo, que é o ciclo do descanso. Ciclo do descanso, que eu comecei falando, que está lá em Gênesis 2, versículo 2. E diz assim, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Então, Deus, no 7º dia, descansa. O que significa o descanso de Deus? Significa que ele se despreocupou de toda a obra da sua criação, porque toda a sua obra da criação, tudo que ele fez, ele se despreocupou, porque foi tudo consumado e estabelecido em Cristo. E como Cristo foi entregue como cordeiro antes da fundação do mundo, para o cumprimento do propósito de Deus sobre a terra, então toda a criação de Deus está fundamentada, estabelecida e não pode ser perdida, porque aquilo que está em Cristo, nele permanece. Então Deus não é que ele sentou, né, lá no céu, lá nas estrelas, você está numa estrela aqui, vou ficar aqui descansando na estrela. Não. Né? Deus dele se despreocupou, porque ele entendeu que tudo que ele fez, tudo que ele criou, toda a sua boa obra estava consumado em Cristo Jesus. Estava consumado do Filho e não tem como se perder. Não tinha como se perder, porque na sua eternidade ele vê presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele viu, né, ele gerou Cristo, ao mesmo tempo que ele viu Cristo nascer, ele viu Cristo morrer e ele vê Cristo reinando. Então, esse é o tempo de descansar que Deus quer para nós. Deus quer que a gente entre e viva nesse descanso. Não é você, entrei, descansei, agora levantei. Deus quer que a gente desfrute, que a gente viva debaixo desse descanso, porque tudo que Deus fez é muito bom. E tudo que ele fez está consumado em Cristo, está estabelecido em Cristo. Então, toda a obra que nós fazemos e tudo aquilo que a gente entende, desde o primeiro ciclo, desde o aprendizado, que Cristo é o nosso fundamento, até chegar ao descanso de Deus, nós temos que entender que é um processo para que a gente entenda que tudo que a gente faz debaixo da vontade de Deus, fazendo com Ele, da forma que Ele quer, já está tudo certo, não tem como dar errado, não tem como se perder. Por isso que você é vitorioso em Cristo Jesus. Você não é vitorioso em Cristo Jesus porque você está nele e você agora faz o que quer e tudo que você faz você vai ter vitória. Você tem vitória porque você entendeu que ele é seu fundamento, ele é a sua vida, você está debaixo da vontade dele, fazendo a vontade dele, cumprindo o querer dele da forma que ele quer. Então, com certeza, em Cristo tudo já estabelecido, não tem como dar errado e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E você descansa nessa palavra. Então a palavra que vai dizer lá em Mateus 6:25, que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos porque há de vestir, de beber, de fazer. Por quê? Porque tudo está pronto com Deus. Tudo é feito para Deus. Então a palavra vai dizer o quê? Busca aí em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então se você busca o reino de Deus, busca a sua justiça, Deus vai prover o seu alimento, aquilo que você tem que vestir, a maneira que você tem que viver, amém? Porque ele criou, ele estabeleceu filhos, amém? Ele não fez mais do homem que está em Cristo escravo. Então ele tem o de melhor para os seus filhos. Então a palavra vai dizer, por quê? Que a gente não tem que andar ansioso, porque a ansiedade rouba o nosso desfrute com Deus. A nossa ansiedade rouba os nossos frutos. A nossa ansiedade faz com que o homem tropece nos seus próprios erros. A ansiedade faz com que o homem não consiga esperar o tempo de Deus para todas as coisas. E o homem vai atropelando as coisas e sai do tempo de Deus e sai da vontade de Deus. Então a ansiedade para o homem é um grande inimigo. Então ele não consegue desfrutar e descansar no Senhor, porque o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. O descanso não é você, esse dia eu tirei para mim, eu vou descansar, good vibes. Porque o próprio Cristo trabalhava no sábado de descanso, amém? Ele curava, ele libertava, e os fariseus ficaram doidos com ele. Então o descanso não é você tirar um dia para você não fazer nada. O descanso é você estar em uma pessoa que é Cristo e nele desfrutar todas as coisas. E nele trabalhar, e nele fazer a boa obra, porque nele tudo vai dar certo. Então esse entendimento que a igreja tem que estar, de estar fazendo tudo focado, debaixo da vontade de Deus, com Deus, no tempo dele, né, estabelecido em Cristo. Então não tem como se perder, não tem como dar errado, porque a palavra de João 19 vai dizer, está consumado.
Está tudo feito, está tudo pronto. A palavra vai dizer lá em Efésios 2, versículo 10, que o homem, a toda boa obra foi preparada por Deus para que o homem ande nessa boa obra, caminhe nessa boa obra. Então nós operamos, trabalhamos, desfrutamos, nós colhemos debaixo da obra que Deus já preparou para nós. Nós nos esforçamos, nós nos colocamos debaixo desse entendimento para quê? Para entender que não é aquilo que a gente faz, mas é com quem nós fazemos. Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra vai dizer que o descanso é você entender que há um senhorio sobre a sua vida, há um provedor sobre a sua vida, você tem que ser dependente do Senhor em todas as coisas da sua vida, tem que ser dependente em Deus, em tudo que você faça, A palavra vai dizer que nós temos que confiar no Senhor. Eu falei no primeiro culto, no Salmo 125, versículo 1, vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor não perecem, não se desgastam, eles permanecem, são firmes no Senhor. Amém? Não se desgastam com o tempo. Por quê? Porque a sua ansiedade, a sua vontade própria, o seu eu, faz você ser muito acelerado e você o quê? Acaba se atropelando, acaba se desgastando com coisas que às vezes Deus não está nem preocupado. E você está se preocupando à toa. Então confia no Senhor e permanecerá para sempre a sua edificação. E ser achado confiado em Deus para que Deus estabeleça o seu governo através da sua vida. Conforme eu falei, Cristo veio para a terra para estabelecer um reino. E nesse reino ele falou que ele era rei de reis e senhor de senhores. Amém? Então há um governo sobre nós para que nesse governo a gente desfrute da plenitude do Senhor nas nossas vidas sobre a terra que há de vir, sobre o reino de Deus e sobre a sua eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, aí encerra o 7º ciclo do descanso. Então, nesse 7º ciclo você descansou. E se você foi feliz, bem-aventurado em todos os ciclos, não desistiu, não parou, perseverou, você cumpriu o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º ciclo, O que vai acontecer? Fechou os 7 ciclos. Começa um novo ciclo de 7, porque Deus continua trabalhando em ciclos de 7. Só que agora eu não estou no primeiro estágio, eu já passei para um segundo estágio, vou aprender novas coisas, vou pegar tudo aquilo que Deus construiu em mim nesse primeiro momento e eu começo o quê? E eu aplico já nesse segundo momento, nesse segundo ciclo que vai se iniciar. Então eu não tenho que aprender tudo de novo, eu pego tudo aquilo que eu tenho e semeio no primeiro ciclo, eu semeio a minha vida, semeio o meu trabalho, semeio o meu serviço, semeio o que eu já aprendi, para eu poder o quê? Multiplicar, para eu poder crescer mais. E é assim que se dá o crescimento. Eu aprendi aqui, pego o que eu aprendi, jogo para a segunda etapa e vou o quê? Juntando conhecimento, vou juntando o conhecimento em Deus, vou me aprofundando mais, vou me consolidando mais, vou me definindo mais, vou desfrutando mais de Deus até que chegue o tempo da sua eternidade. Vocês entenderam? Diga amém. Glória a Deus. Se não entendeu, está aqui gravado, veja 20 mil vezes, anote tudo, Porque está tudo aí, falando, glória a Deus, aleluia. Então, é isso, glória a Deus, aleluia. E aí eu vou usar o texto que eu finalizei, que é Mateus 11, 28. Não sei o que aconteceu aqui, solte. Mateus 11, 28, que fala assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda, quando você aprende com Deus e você chega no ciclo do descanso, o que acontece? Você, quando reinicia o ciclo novamente, você já reinicia ele no descanso de Deus. Porque é no descanso de Deus que estão todas as coisas estabelecidas. Por isso que Deus descansou. Por isso que a igreja precisa descansar. Por isso nós, como corpo de Cristo, temos que descansar no cabeça de todas as coisas. Então nós temos que desfrutar desse descanso, não é não fazendo nada, mas é fazendo a vontade dele, é entregando a nossa alma aflita e cansada e carregar o quê? O jugo dele que é suave, o fardo dele que é leve, quer dizer o quê? Que é próprio para uso, Quer dizer que aquilo que está sobre ele, a autoridade que está sobre ele, o que quer dizer que